Irmãos e minhas irmãs, abramos a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. 1 João 3. 1 João 3, do 18 ao 24. 1 João 3, do 18 ao 24. Diz bem assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Obrigado. Vamos orar e pedir que o Senhor fale conosco por essa palavra, que Ele abra nossos olhos, para que possamos compreender, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, do Teu Santo Espírito. Somos totalmente dependentes do Senhor. Quem é o homem, Senhor, para fazer alguma coisa? Nós precisamos de Ti, Senhor, para podermos de fato conhecer o que é o amor, Senhor Deus, para sermos aperfeiçoados no amor, Senhor, em nome de Jesus, para sermos encorajados, Senhor, por Ti, em nome de Jesus, Senhor. Encoraja o Teu povo com as Tuas promessas, Senhor. Anima o Teu povo, Senhor, com as Tuas promessas, mas nos faz compreender isso pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, transforma nossos corações por meio dessa mensagem que vamos proferir agora. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Perdoa meus pecados, Senhor, em nome de Jesus, e me usa para a Tua honra, para a Tua glória somente, Senhor. É no nome de Cristo que eu te peço isso, e eu te agradeço, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos com a fé abalada, de maneira que muitas vezes alguns irmãos nem oram a Deus, perderam as forças até para orar, porque a sua fé já está tão pequena, já está tão frágil, ele já não consegue crer que Deus vai ouvir a sua oração. E isso às vezes acontece por um motivo, por uma razão. O apóstolo João, ele está falando conosco aqui desde um bom tempo, desde o versículo 11, ele está falando sobre a diferença entre o Filho de Deus e o filho de Satanás. Ele divide o mundo entre o Filho de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele vai usar o critério do amor. Ele vai dizer que é através do amor ou do ódio é que a pessoa sabe quem é filho de Deus e filho do diabo. E isso, lógico,
dentre aqueles que são cristãos, porque no final ele fala de que o mandamento é crer em Jesus e amar. Ele diz que os filhos do diabo, eles desde sempre odiaram, que Caim odiou Abel, porque as obras de Abel eram justas. Ele vem falando sobre isso, ele vem mostrando que o povo de Deus, ele quer caracterizar o povo de Deus, mostrar como é esse povo, quais são as características desse povo, o povo de Deus. Quem é aquele que pertence a Deus? E João vem falando sobre isso. E ele diz algo muito importante. Ele diz que nós conhecemos o amor no fato de que Cristo, ele se entregou por nós, em nosso benefício. Aí ele diz, por isso nós também devemos entregar nossa vida pelos irmãos. E aí que ele coloca o critério do amor. O que é o amor? Nisso conhecemos o amor. Porque Jesus entregou a sua vida por nós, nós entregamos nossas vidas pelos irmãos. Ele traz um exemplo concreto, um exemplo de alguém que vê outro passando necessidade e fecha o coração e não ajuda quem está passando por necessidade. Aí ele pergunta, como está ali, como pode estar ali o amor de Deus? E depois de falar sobre isso, João, ele vem chamar a atenção para o fato de que devemos amar, não de palavra, mas de fato, com ações, com as nossas ações. E ele começa a falar a respeito das vantagens, meus irmãos, as vantagens do amor. Quais são as vantagens do amor? O amor lhe traz vantagens, obviamente, para quem é amado, é claro que sim, mas o amor, ele também traz benefícios para quem ama. E a partir desse versículo 18, ele vai dizer, ele vai falar sobre essas vantagens em se amar, em amar o seu irmão em Cristo. Que vantagens são essas, meus irmãos? Que benefícios são esses de quem ama? A Escritura, ela está cheia de promessas. A Bíblia tem várias promessas de Deus para o homem, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e aqui você vai encontrar promessas do Senhor para você. É claro que esse amor, ele não pode ser fingido, ele não pode ser hipócrita. Eu não vou amar pensando em obter lucro, pensando em ganhar alguma coisa do Senhor. Não é isso, Deus conhece os corações. Eu vou amar sem hipocrisia, como está lá em Romanos. O amor seja sem hipocrisia, o amor não seja fingido, o amor tem que ser verdadeiro. E se esse amor for verdadeiro, irmãos, ele vai me trazer muitos benefícios, muitas bênçãos, muitas vantagens. E a vantagem primeira da qual ele fala, irmãos, é que quando eu amo, quem vive o amor, o cristão que vive o amor, que sabe que está amando, esse cristão reconhece que ele pertence à verdade, que ele pertence a Deus, que ele é filho de Deus. Se você ama, você certamente está sendo confirmado, Deus está confirmando para você mesmo, que você é filho de Deus, que você verdadeiramente creu em Jesus, que se entregou por nós, e por isso você também se entrega, de várias formas, em benefício, para o bem daquelas pessoas. Então você percebe que você de fato é crente, é cristão, porque você tem amado. Aquele que ama tem tido em si mesmo o testemunho de que ele pertence a Deus, de que ele conhece a Deus, porque quem não ama nunca viu a Deus, como está escrito, nunca viu a Deus. E aqui João nos coloca a primeira vantagem de você saber, de você amar, é saber que você pertence à verdade. Versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade. Nós conheceremos que somos de Jesus
quando nós vivemos uma vida de amor. Amor não fingido, amor sincero, amor verdadeiro, amor por causa de Cristo. Se eu não fico amando apenas de palavra, mas de fato e de verdade, eu saberei disso. Eu saberei disso, meus irmãos. Está escrito também na primeira carta de João, também no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O filho do diabo é aquele que não pratica a justiça, e aqui é a justiça de Deus que ele está falando da palavra de Deus. É aquele que não ama a seu irmão, esse é do diabo. Mas aquele que ama a justiça, pratica a justiça e ama a seu irmão, esse é de Deus. Esse que crê em Jesus e vive assim, está sendo comprovado que ele é de Deus. Entende, irmãos, que essa carta foi escrita para uma igreja. Ele está escrevendo para irmãos, para pessoas que pertencem à igreja. Então o contexto aqui é de igreja. Ele não está falando que as pessoas que estão sem Cristo, que não acreditam em Cristo, mas que praticam a justiça e amam, essas pessoas pertencem a Deus. Ele não está falando isso, porque ele está falando para cristãos. O que ele diz é: olha, aqueles que estão aí na igreja, ou seja, que pertencem à igreja, que dizem que acreditam em Jesus, eu vou saber se eles de fato acreditam, se eles amarem o seu irmão, se eles praticarem a justiça. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. É isso que João está falando. E a bênção que você recebe é essa: descobrir, confirmar que você é filho de Deus. É isso que faz. Essa é a primeira coisa. É o primeiro benefício, é a primeira vantagem, é essa. Mas existe uma segunda vantagem maravilhosa sobre aquele que ama. Aquele que ama, ele tem a sua confiança em Deus aumentada. Ele tem a sua fé fortalecida. Pense comigo. Todos nós sabemos que quando estamos errados, nós, de fato, nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Porque eu sei que eu estou sem falar com aquele irmão, que eu estou com raiva daquele irmão, a não ser que a pessoa esteja com a consciência cauterizada, uma consciência insensível, totalmente insensível. Ela sabe que no fundo ela está errada e que no fundo ela não deveria se aproximar de Deus com o seu coração cheio de raiva, sempre com ódio no coração. E ele fala sobre isso aqui. Ele fala que se você ama, a sua consciência vai parar de te acusar, o seu coração vai parar de te acusar. Paulo fala em Romanos, na carta aos Romanos, que todos nós temos uma consciência que nos acusa e nos defende. Todos temos. E aqui ele está falando que quando um crente vive o amor de Deus, essa consciência não vai acusá-lo. E ele vai chegar perante Deus cheio de confiança, com a fé fortalecida. Essa doutrina não é estranha, meus irmãos, porque Tiago fala que a fé de Abraão, ela foi aperfeiçoada pelas obras de Abraão. A salvação, ir para o céu, ela vem somente pela fé, e a fé é Deus quem nos dá. É um dom de Deus, a salvação vem de Deus. Como está lá em Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Mas nós devemos e podemos desenvolver a nossa salvação. Fortificar, fortalecer o amor que Deus já nos deu, a fé que Deus já nos deu. E isso ocorre, irmãos, isso é possível. Deus nos dá essa promessa. Se você amar, se você viver uma vida de amor, você vai ter a sua fé fortalecida. A sua consciência vai parar de te acusar. O seu coração vai parar de te acusar, ou vai te acusar menos. E você vai chegar diante de Deus
com ousadia, com intrepidez, com confiança, meu irmão. Isso é uma promessa para você e para mim. Isso é uma bênção para nós. Bênção porque nos motiva, nos encoraja a vivermos em santidade, a levarmos a sério os mandamentos do Senhor, e o maior deles que é o amor a Deus e ao próximo. É uma palavra de motivação para você querer amar sempre mais. Porque além de estar obedecendo a Deus, agradando a Deus, você ainda estará se fortalecendo na sua fé, no seu coração. É uma promessa que Deus nos dá. Ele diz bem assim: perante Ele tranquilizaremos nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Você vai tranquilizar o seu coração diante de Deus, porque você sabe que tem tentado levar uma vida cristã de amor, amor ao irmão, amor a Deus. Você vai tranquilizar o seu coração, vai deixar de ter um coração agitado, porque a sua consciência, o seu coração, vai parar de te acusar, vai parar. Uma promessa para mim e para você, está lá em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Jesus morreu, irmãos, para purificar a nossa consciência, para purificar a nossa mente, e eu tenho que buscar isso, cada vez mais. Como buscarei isso? Amando, obedecendo aos mandamentos do Senhor, que nos ensinam o que é amar, como amar. Quem vai dizer a maneira como eu devo amar? Não é a televisão, não são os livros desse mundo, não são os filósofos, é Deus na sua palavra. É assim que eu vou tranquilizar meu coração e vou chegar diante do Senhor com a minha fé fortalecida, meus irmãos. Vou chegar diante dele com confiança. O apóstolo Pedro também vai falar sobre esse assunto. Lá em 1 Pedro capítulo 1, 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, tendo purificado vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que palavra preciosa para você guardar em uma caixa de ouro e trancar as 7 chaves. Purificar a vossa alma pela obediência. Meus irmãos, tem se pregado muito pouco sobre obediência em nossos tempos. Obedecer a Deus é a mesma coisa que amar a Deus, é a mesma coisa que amar o próximo. Cristo falou: se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Mas nunca esqueça que isso tudo começa nele, mas eu também tenho que buscar essa obediência, meus irmãos, esse temor diante de Deus. Cristo fala a palavra lá em João 8, bem assim, João 8, 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Cristo dizia isso, que Deus estava com ele, não o deixava só, porque ele, Cristo, buscava fazer o que agradava a Deus. Meus irmãos, nenhum de nós pode o tempo inteiro, de maneira integral, fazer sempre o que agrada a Deus, porque somos pecadores, eu sei. Mas está aqui escrito, nessa mesma carta de João, que existe aquele que peca e aquele que vive praticando o pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é se entregar. Se entregar à prática do pecado. É não se importar mais com o pecado. É como eu falei, ter uma consciência insensível para com o pecado. É pecar contra Deus de maneira deliberada.
Isso aqui é o que não pode ser feito. Mas buscar ser fiel a Deus, buscar amar a Deus com a nossa obediência, é disso que João está falando. Você vai pecar, eu vou pecar, mas nós podemos ter o temor do Senhor. Nós podemos levar Deus e sua palavra a sério, nós podemos amar nosso irmão, amar a Deus. Ele nos chamou para isso, irmãos. Ele nos chamou para isso. E Cristo fala que o Senhor estava com ele, porque ele sempre fazia o que era agradável a Deus. Veja o que está escrito lá em João 9. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Quem falou isso, irmãos, foi aquele cego que Cristo fez voltar a enxergar. E que os fariseus ficaram indignados, porque eles sabiam que era um cego de nascença, e eles chamam aquele cego, interrogam aquele cego, chamam os pais dele, porque eles não querem aceitar aquele milagre. Aí o cego fala isso. Ele era judeu, ele conhecia Deus, e ele diz: é claro que esse homem é de Deus, é claro que Jesus é um profeta de Deus, porque Deus, ele não ouve a pecadores, ou seja, não ouve a quem vive praticando o pecado, mas se alguém teme a Deus, a esse Deus ouve. Deus ouve. Ele estava testemunhando que Jesus vinha de Deus, porque Deus tinha ouvido a Cristo e tinha curado aquele homem da sua cegueira. Meus irmãos, nós temos que voltar à obediência. Nós temos que voltar ao amor, à obediência. Temos que voltar aos mandamentos, porque eles não são penosos. Eles não são pesados. Eles são o amor de Deus para nós, para nós. E ele continua. Lá em 1 João, do 21, 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja que palavra para mim e para você. Nós pedimos, nós recebemos, porque nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus. É claro, irmãos, que essa palavra não está determinada à sua vontade. É claro que não. Deus vai fazer a vontade dele sempre. Se a sua vontade for diferente da dele, é claro que ele não fará. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: que se eu vivo uma vida diante de Deus reta, correta, em amor, eu vou ter diante dele confiança, eu vou orar e eu vou receber. Se for da vontade dele, eu vou receber, eu vou ser atendido naquela minha oração. Quem sabe se não é por isso, irmãos, que muitos estão com a fé enfraquecida, porque sabem que não têm amado como deveria amar. Como deveria amar. Está escrito: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Essa carta fala sobre isso. E antes de falar isso, ele diz que esse é aquele em quem o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Deus já nos deu o seu amor, mas esse amor deve ser aperfeiçoado. Para quê? Para que eu possa andar como Jesus andou, em amor, amando as pessoas. É isso que o Senhor diz. Mas existe outra palavra que o Senhor nos fala a esse respeito, uma palavra importantíssima, que é a terceira coisa, o terceiro benefício que alguém recebe porque ele está amando. E esse benefício é muito rico, irmãos, é muito importante para você. É você saber que Deus, Ele está com você. O Senhor, Ele está com você. O Espírito Santo está com você. Você não apenas reconhece que faz parte do povo de Deus,
não apenas reconhece que é filho de Deus, você reconhece que o próprio Deus está com você, que o Espírito Santo está em você. É assim que ele termina, no 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quando você vive o amor de Deus, quando você busca viver esse amor, você sabe que o Espírito está em você. Você sabe que você está em Deus e que Deus está em você. Quando você crê no nome do Filho dele, esse é o mandamento. Crer no nome de Jesus Cristo. E quando você ama, porque esse amor, ele é uma consequência dessa crença em Cristo. Quando você crê em Jesus e ama, aí você está em Deus. Você está em comunhão com Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. E você está com Ele, o Espírito Santo, sempre andando com o seu povo. Meus irmãos, olhe, de toda forma, de todo jeito, nós somos salvos. Temos que crer nisso. Mas somos salvos e às vezes duvidamos disso. Às vezes somos questionados. Será que eu sou salvo realmente, Senhor? Mas se você vive o amor, você vai ser confirmado. Essa salvação, esse fazer parte do povo de Deus, vai ser confirmado no seu coração. Se você viver o amor, se você crê em Cristo e vive esse amor. Se você crê em Cristo e vive esse amor, você vai chegar diante de Deus com confiança, com coragem. A sua consciência vai te criticar, vai te acusar, o seu coração vai te apontar, mas você vai chegar diante de Deus com confiança, porque você sabe que tem vivido o amor de Deus. É incrível, porque ele fala bem assim: olhe, mas mesmo que a sua consciência te acuse, nós sabemos que Deus é maior do que a nossa consciência. Ele fala isso, irmãos, porque muitos irmãos, eles não conseguem estar sempre satisfeitos consigo mesmos. Por mais que ele tente, ele reconhece que ele sempre erra. Mas se você chegar diante de Deus assim, se você é um crente que vive buscando a obediência, buscando o amor a Deus, mas mesmo assim, chega diante do Senhor com medo, com dúvidas, aí ele fala: não, mas Deus é maior do que a nossa consciência. Jesus é maior do que a sua consciência. Jesus crucificado, morto por você, é maior do que aquilo que te acusa, é maior. Então, irmãos, são dois caminhos. Você pode ver um caminho que não obedece a Deus e viver com medo, viver com dúvidas, nem ora mais, porque a fé já está muito pequena para orar. Ou você pode viver esse caminho de obediência a Deus e chegar diante dele com o seu coração tranquilo, confiando em Deus. E por mais que sua consciência te acuse, por mais que ela te acuse, você vai saber, você sabe que Deus é maior do que a sua consciência. Deus é maior. Cristo na cruz é maior. Ele está sempre pronto para te perdoar e para te dar misericórdia. Mas não use desse Deus maior para pecar contra Ele. Use para cada vez mais lutar contra o pecado. Que isso motive você para lutar cada vez mais. E a terceira coisa, a terceira bênção que Deus nos dá,
é saber que Deus está conosco. Meu querido, minha querida, se você de fato é cristão, o Espírito Santo está com você. Ele não entra e sai de você, ele está com você. O problema é que às vezes estamos tão mal, que nós nem sentimos mais a presença do Espírito Santo. Não é Ele que se afastou de nós nos afastamos dEle. Perdemos até a fé se realmente Ele está conosco, se realmente temos o Espírito Santo. Veja, um cristão pode pensar assim, pode se entristecer assim e viver nessa tristeza. Mas, se você vive o amor de Deus, você vai saber, vai ter certeza de que o Espírito de Deus está com você. E você não vai se sentir sozinho. Vai se sentir em comunhão com Deus. Vai saber o que é a alegria da comunhão com o nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, como Tu és bondoso, porque o Senhor nos ensina o caminho que devemos andar, Senhor. O Senhor nos diz a maneira como devemos fazer para termos uma vida tranquila, Senhor, uma vida abençoada por Ti, Senhor, para termos paz em nosso coração, tranquilidade, Senhor, alegria, sentir a comunhão do Espírito Santo, Senhor, ter certeza de que somos povo de Deus. O Senhor nos ensina isso e nos diz hoje que devemos amar para que cada uma dessas bênçãos venham sobre nós, cada uma dessa realidade, desse conhecimento caia sobre nós, para que o nosso coração seja transformado, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nós não poderemos. Sabemos que santificação é uma ação Tua e uma ação nossa. Nos ajude, Senhor, por Ti nós vivemos, por Ti nos movemos, por Ti existimos, meu Deus. Nos ajude a amar cada vez mais a Ti, obedecendo os Teus mandamentos, crendo no Teu Filho Jesus, e amar nosso irmão, nossa irmã. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.